Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidá-los para abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 9. Vamos ler até o versículo 32. Então abra sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 9 até o versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar entre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando a multidão, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado pelo sol que brilha, pela tua graça resplandecente em nossas vidas, pelo cuidado amoroso que o Senhor tem conosco, pelo texto da tua palavra lido. Pedimos que agora o Senhor nos ilumine, nos dando a condição de entender essa verdade e nos dê o poder para viver de dentro para fora toda essa verdade que o Senhor tem a nos ensinar. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu conheci o Evangelho em um acampamento. Eu nunca tinha ido em um acampamento de evangélicos antes na minha vida. E foi nesse contexto que pela primeira vez eu ouvi o Evangelho. E você que já foi ao Evangelho, você sabe o que é participar de um acampamento. O que nós geralmente temos no acampamento? Nós temos boas palestras, nós temos brincadeiras, nós temos gincanas, bate-papo até altas horas da madrugada. Ficamos boiando na piscina ali horas e horas conversando, batendo papo e brincando. Para aqueles que gostam, tem o futebolzinho ali no final do dia e do qual muitos saem quebrados. E sabe, a gente fica no acampamento e a gente tem uma reação muito parecida com a que Pedro, Tiago e João tiveram naquele monte. O texto anterior, os versículos anteriores, mostram o momento que Pedro, Tiago e João vão com Jesus até o alto do monte e ali acontece a transfiguração. O que é a transfiguração? É o momento que Jesus revela a divindade dele. É como se houvesse um véu na frente dos discípulos e naquele momento Jesus abre o véu e mostra: Olha a minha divindade. E os discípulos então presenciam a maravilha da divindade de Cristo. E qual é a reação deles? Eles não queriam sair dali.
Porque o que eles viram foi maravilhoso demais. É uma reação parecida com a nossa quando não queremos sair do acampamento. Porque o que vemos ali é muito bom. Aquele ar bucólico, de chácara, de fazenda, a convivência com os irmãos, os momentos de cântico, de ouvir a pregação da palavra, de brincadeiras, é tudo muito bom. E às vezes a gente não quer sair daquele momento. Eu me lembro que quando eu era jovem, os acampamentos eram o meu refúgio. Se houver alguma luta contra o pecado dentro de mim, ali no acampamento eu me sentia mais protegido, mais fortalecido na luta contra aquele pecado. As trevas, o mal, a tristeza, o sofrimento pareciam estar longe de mim naquele momento. E é mais ou menos o que está acontecendo com os discípulos aqui, nesses versículos anteriores, quando acontece a transfiguração. Eles se sentem alimentados e fortalecidos pelo próprio Jesus naquele momento. E, na verdade, acampamentos são mesmo como gotas que caem em nossas bocas, que estamos sedentos por momentos como esses. Nesses momentos a gente se sente um pouco mais perto do céu, com a família de Deus reunida, conversando coisas referentes ao reino de Deus, usufruindo da presença da palavra de Deus diante de nós todos os dias. Eu me lembro que quando chegava no último dia do acampamento, eu ficava meio para baixo, meio desanimado, aquela nostalgia de algo que ainda não havia acabado, mas já estava acabando. E na volta, no ônibus, quando a gente voltava para casa, é que dava mesmo aquela tristeza. Porque era hora de lidar com a realidade do mundo caído que eu vivia. No meu caso, lidar com uma família não crente, com as dificuldades financeiras de uma infância muito difícil, muito pobre, com uma rotina rigorosa de estudos e trabalhos que na minha cabeça ainda eram a minha redenção. Com tudo aquilo que o mundo caído trazia para mim, me fazendo de alguma maneira sofrer. E é exatamente o que está acontecendo agora. Os versículos que nós acabamos de ler são o fim de festa, o fim de acampamento. Os discípulos descem a montanha e eles estão meio com a ressaca daquele momento tão maravilhoso que eles haviam acabado de viver. E sabe aquele sentimento de querer continuar no acampamento? De querer continuar na montanha? É o que está acontecendo com eles. E esse sentimento, meus irmãos, ele é bom, mas ele é perigoso. Porque o desejo de querer continuar ali, em parte, revela descrença, revela falta de fé. Quando a gente não quer sair do acampamento, no fundo, a gente está falando para a gente mesmo que a gente não acredita que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Que parece que Ele não é o Senhor das trevas que vamos encontrar fora do acampamento. Em parte, esse sentimento foi o sentimento que dominou os mosteiros, o movimento dos mosteiros, os movimentos sectários como os Amish, os Mennonitas. São os movimentos como esses, sentimentos como esses, que criam guetos. Guetos onde parece que, por causa do gueto, é que as pessoas ficarão protegidas. Como se Jesus fosse o Senhor apenas do gueto, e não de todo o mundo caído, inclusive das trevas. No acampamento a gente vê coisas acontecendo, a gente vê a palavra sendo pregada, os cânticos sendo entoados, a comunhão com os irmãos. E quando saímos de lá e vamos para o mundo em trevas, a gente tem a clara vivência de que não andaremos mais por vista, e sim por fé. Tudo fora do acampamento, tudo embaixo do monte, nos diz o contrário do que aquilo que os nossos olhos viram no acampamento e em cima da montanha. Fora do acampamento nos deparamos com a violência, com a mentira, com a maldade, com o prejuízo, com a doença, com a falsidade, com a cobiça, com a crise financeira. Eu quero falar sobre isso a vocês hoje pela manhã. Eu quero trabalhar o seguinte tema com vocês hoje. Devemos viver neste mundo em trevas, confiados nas promessas do nosso Deus. Devemos viver neste mundo em trevas, confiados nas promessas do nosso Deus. Vamos investigar isso melhor no texto? Eu quero trabalhar alguns tópicos com você a partir do texto. O primeiro deles é: você vive em meio às trevas. Você vive em meio às trevas. Olha aí de novo o versículo 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos.
Assim que eles descem do monte, eles se deparam com as trevas. E o Senhor Jesus dá-lhes uma orientação. Olha, a luz que vocês viram no monte foi muito importante. A transfiguração, a divindade, o véu aberto foi algo maravilhoso. E ela vai iluminar o coração de vocês e de outras pessoas. Mas espere um pouco. Não é hora ainda de vocês falarem sobre isso. E eles levam a sério essa ordem. E de fato não contam. Mas Jesus lhes fala da sua morte e ressurreição, e isso gera uma certa complicação na cabeça deles. Eles ficam meio aturdidos. Jesus deixa claro para eles que a maravilha que eles viram no monte seria algo para depois. Depois que ele ressuscitasse dos mortos, mas que agora era hora deles encararem as trevas, a cruz, a morte. Eu imagino se eu e você estivéssemos no lugar deles. Por que não contar essa coisa maravilhosa para outras pessoas? Porque a gente não pode contar o que a gente viu. O reino instaurado. Afinal, Malaquias nos alerta que quando Elias viesse, o reino seria instaurado. E eles haviam acabado de ver Elias. Por quê? Por que não contar? Dá uma olhadinha no versículo 11 comigo. Interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles questionam Jesus e Jesus pacientemente explica aos seus discípulos. Nós vemos essa profecia nos livros proféticos. Os livros proféticos afirmam que Elias teria que vir antes do Messias, e esse seria o sinal da vinda do Messias. Mas embora Elias tenha aparecido aqui no Monte da Transfiguração, quando olhamos mais atentamente para as profecias, nós vemos que elas não estão se referindo literalmente à reencarnação de Elias, à volta literal de Elias. Elas estão falando do espírito de Elias, da postura de Elias. Que alguém com o mesmo caráter, com a mesma postura, com a mesma posição, ou posição semelhante a Elias, seria o precursor do Messias. E quem foi esse? Nós vimos na pregação passada, João Batista, o último profeta que anunciou a vinda do Messias. Eu entendo a confusão na cabeça dos discípulos. Eu acho que eu teria a mesma confusão. Pois eles achavam que o objetivo desse profeta e da vinda do Messias era instaurar imediatamente o reino. Era vencer o senhorio do Império Romano e estabelecer um reino terreno à semelhança do reino de Davi. Mas o que Jesus está tentando ensinar para eles é que esse reino era espiritual e que ele passaria pela morte do Messias. O que aconteceu com João Batista? Nós vimos isso. Ele foi decapitado e essa cabeça colocada em uma bandeja. Por quê? Porque ele denunciou o pecado de Herodes, falando a verdade contra o seu casamento pecaminoso. Nós sabemos um pouco o que é isso. Porque quando nós falamos a verdade, muitas vezes vocês não aceitam a verdade. Quando nós pastores falamos a verdade sobre o casamento de vocês, sobre as reações pecaminosas de vocês, talvez alguns de vocês nos colocariam as nossas cabeças em bandejas também e serviriam. Mas isso é uma outra história, eu não vou me aprofundar nisso. Há um detalhe muito importante sobre a fala de Jesus aqui. Ele diz que está escrito que essas coisas aconteceriam. E isso é motivo de conforto para nós. Porque o que aconteceu com João Batista, o que aconteceu com Jesus, com os apóstolos, o que acontece com você, são coisas que acontecem não porque Deus perdeu o controle. Pelo contrário, elas acontecem porque Deus está no controle. Essa é a grande questão. Então presta atenção aqui. Você que me ouve nessa manhã, que é um discípulo de Cristo, se as trevas estão te atingindo, se as trevas que existem nesse mundo estão te atingindo, se as trevas contra as pessoas estão te atingindo, elas são parte do plano de Deus. Ele não perdeu o controle. E eu preciso falar isso para mim mesmo constantemente, porque eu sou constantemente também atingido pelas trevas. E eu tenho uma plena convicção de que as trevas, nas pessoas, fora das pessoas e no mundo caído que nos atingem, são parte do plano de Deus. É isso que me conforta. Então, está na hora de parar de querer andar por vista. Está na hora de parar de querer andar baseado nos sentidos, naquilo que você percebe e que você vê à sua volta. E começar a viver por fé. Assim como as trevas que viriam com a morte do Messias eram parte do plano de Deus, as trevas que vêm sobre a sua vida também são parte do plano de Deus.
O que Jesus está querendo desenvolver nos discípulos? Um coração aprendiz. Eles precisavam aprender isso. E o mesmo acontece com você. Para de achar que sabe de tudo. Está na hora de começar a aprender, de sentar, de ouvir, de ser ensinável. Eu sei que você tira conclusões erradas a respeito do que acontece. Eu sei que você interpreta a realidade a partir de pressupostos não bíblicos. Então está na hora de você ficar mais atento ao que está escrito na palavra. O que está revelado nas Escrituras e começar a viver a partir disso. O que acontece na sequência? Jesus se depara literalmente com as trevas. Olha aí comigo o versículo 14. Quando eles se aproximam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Jesus, então, logo ao descer do monte, se depara com incredulidade, maldade e blasfêmia. Quando ele volta da montanha com os 3 discípulos e os outros 9 haviam ficado lá embaixo, ele se depara com tamanha confusão e os discípulos ficam sem conseguir lidar com aquela situação. Uma possessão demoníaca e um demônio que estava dando banho nos discípulos. Qual a experiência mais próxima que temos do que aconteceu naquele monte? O culto público. No culto nós estamos pela fé contemplando a glória de Cristo e em contato com os profetas e a lei. Mas assim que nós saímos do culto, e às vezes até dentro do culto, mas logo que saímos do culto nós nos deparamos com as trevas. Na verdade, alguns já estão se deparando com as trevas agora mesmo. Você pode se levantar daí, de onde você está agora, ou de um culto público, e experimentar na porta da igreja o mal. Você pode se deparar com um acidente, com uma fofoca, com uma maledicência. Você pode se deparar com uma ofensa, com qualquer outra coisa que represente o mal. Dá uma olhadinha no versículo 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Pense no sofrimento desse pai. Você consegue se colocar no lugar dele? Desde a infância ele luta contra o mal dentro do seu filho. E eu fico imaginando quantas vezes ele não deve ter ficado desesperado com essa situação. Tendo que cuidar dos ferimentos do filho, tendo que lidar com a discriminação social, com o medo do próprio coração, de talvez até ser agredido por esse menino. Mas ele não desistiu. Ele continuou lutando pelo seu filho. Eu fico imaginando alguns pais que às vezes desistem de seus filhos. Alguns irmãos que desistem de outros irmãos. Alguns filhos que desistem dos seus pais. Imagina esse pai, que já deve ter pedido ajuda a várias pessoas. E ele se depara com os estagiários de Jesus, pede ajuda e os estagiários de Jesus não dão conta de ajudá-lo, de resolver aquela situação. Esse pai provavelmente não conseguia dormir. O texto fala que esse menino era tirado na água, no fogo, agitado para lá e para cá por esse espírito imundo. Pensa no desespero desse pai. Mas, mais terrível do que essa possessão demoníaca, o que mais entristeceu Jesus foi o que está no versículo 19. Olha aí comigo. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. O que mais atingiu Jesus, entristeceu Jesus, foi a incredulidade dos discípulos. Jesus demonstra uma profunda preocupação com a maneira como nós respondemos às trevas, como nós agimos diante dessas circunstâncias. Isso é de profunda importância para Deus. Você tem reagido como às trevas? Com fé? Confiando nas promessas ou com incredulidade? Como as angústias da vida têm te atingido? Como esse momento de pandemia mundial, de várias restrições, de discussão para aqui e para lá, de uns dizem uma coisa, outros dizem outra, de uma confusão tremenda, onde ninguém sabe direito como lidar com essa situação, como isso tem te atingido? O medo tem sido seu Senhor? Ou Cristo tem sido seu Senhor? A fé nas promessas tem sido seu Senhor? Ou a incredulidade baseada no medo é que tem sido seu Senhor? Como tem sido atingido por esse momento?
Esse é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico vai dizer o seguinte: em meio às trevas, você deve reagir com fé. Em meio às trevas, você deve reagir com fé. Olhem os versículos 21 a 24. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A melhor reação que nós temos aqui, por incrível que pareça, não é a dos discípulos e não é a dos escribas diante daquela situação, mas do pai do menino. O pai do menino fala: eu creio, ajudando na minha falta de fé. É interessante isso. Como assim ele fala eu creio, ajudando na minha falta de fé? A ideia é o seguinte: ele cria que Jesus podia fazer algo. Ele cria no poder de Cristo. Ele cria que Jesus era Deus e Senhor. Mas a dúvida dele é: será que Jesus, no meu caso específico, vai agir? Será que na minha situação específica ele vai promover a cura? É a mesma dúvida que nós temos muitas vezes. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na maravilha que Deus é. Mas a gente pensa: será que no meu caso Deus vai agir? Será que no meu caso específico Deus vai derramar poder e graça? Agora, a oração do pai do menino deveria ser a nossa oração, constante e diária. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Aqui nós temos três grupos que revelam a fé de forma diferente. O primeiro grupo é o dos escribas. Eles se aproveitam da incompetência dos discípulos e estão debatendo, discutindo com os discípulos, para acusar, fazer chacota, ridicularizar, sei lá o quê. Mas eles estão de alguma maneira se posicionando contra os discípulos e contra a incapacidade dos discípulos. E eu me pergunto: você é parte desse grupo? Você faz chacota com os pecados do seu irmão? Você se aproveita da falha do seu irmão para acusá-lo, para difamá-lo, para falar mal dele, para mostrar quão grande é a sua fé e quão pequena é a fé dele? O segundo grupo é dos discípulos. Os discípulos não sabem lidar com aquela situação, não sabem o que fazer com aquela realidade. Eles ficam atônitos e perplexos e feito barata tonta diante daquela realidade. Eu te pergunto: você é assim? Você não sabe o que fazer diante de realidades que são apresentadas no decorrer da vida? Você fica igual barata tonta? Não sabe como aconselhar os seus irmãos, não sabe como se ajudar, não sabe lidar biblicamente com situações inesperadas. E o terceiro grupo, que eu vou chamar de grupo, mas na verdade é só uma pessoa, é o pai do menino. O pai do menino, ele cria. Só que ele não tinha tanta certeza se no caso dele Jesus ia atuar. Ele tinha uma ideia abstrata do poder de Deus, mas ele não confiava tanto assim nesse poder. Você é assim? Você confia desconfiando? Acha que ele pode te dar a vida eterna, te salvar da condenação do inferno, abrir as portas do céu para você, mas desconfia que no seu problema específico ele realmente pode atuar? Desconfia que ele não pode restaurar o seu casamento? Desconfia que ele não pode dar sabedoria na criação dos seus filhos? Desconfia que ele não pode te tirar do meio de uma depressão? Vamos lá. Vamos entender o que é fé. Fé é confiar nas promessas de Deus. É descansar nelas. É viver baseado no que a palavra de Deus revela, não no que os seus sentidos te mostram. Eu vou dar alguns exemplos tirados de um texto do John Piper, que ele diz assim: quando estou ansioso por ser muito fraco para realizar o meu trabalho, eu luto contra a incredulidade com a promessa de Cristo que diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Quando estou ansioso sobre o bem-estar daqueles a quem amo, eu luto contra a incredulidade com a promessa que, se eu, sendo mau, sei dar coisas boas para os meus filhos, quanto mais nosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Mateus 7:11. Eu luto para manter o meu equilíbrio espiritual com a lembrança de que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai,
ou filhos, ou campos por amor a Cristo, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Quando estou ansioso sobre ficar doente, eu luto contra a incredulidade com a promessa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Salmo 34, 19. E toma a promessa com temor. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, 3 a 5. É a fé na palavra. A incredulidade desse pai consiste no fato de ele saber que Jesus pode fazer, que ele pode curar, mas ele não tinha muita convicção de que no caso específico dele, Jesus iria curar, iria fazer. Ele tem fé, mas falta a ele fé aplicada. Ele leva o filho até Jesus, mas no seu coração é uma grande interrogação. Será que ele realmente vai curar o meu filho? Ele tem fé para levar o filho a Cristo, mas ele não tem fé de que o filho vai ser de fato curado. É uma fé nanica, pequena, não madura. Presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Falta de fé ou fé pequena não é motivo para você não ir a Cristo. Algumas pessoas que me procuram em aconselhamento, por exemplo, às vezes no meio do processo querem desistir, pois acreditam que não vão conseguir, que não vão mudar, e então querem deixar a igreja, deixam de orar, deixam de fazer aconselhamento, deixam de se relacionar com a igreja, de cultuar a Deus. Eles pensam, eu nunca vou conseguir ser um marido melhor, eu nunca vou conseguir ser uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, então eu vou desistir de tudo isso. E muitos se entregam e abandonam a igreja. Não espere ter uma fé gigantesca para ir a Cristo. Ele vai tratar a sua fé. Faça como o pai desse menino. Vai com a sua fé nanica mesmo. Vai com a sua fé pequena mesmo a Cristo. O texto diz que a nossa fé pode muito, mas não é por causa da nossa fé, mas por causa daquele em quem confiamos. Ele é capaz de tudo. Ele pode tudo. A gente pensa assim, Deus é bom, mas será que ele vai ser bom para mim? Será que no meu caso específico ele vai ser bom? Eu, por exemplo, muitas vezes tenho dificuldade para orar por causa desse pensamento. Será que Deus é bom para mim? Ele é bom para todo mundo, eu sei disso, mas será que para mim ele também é bom? Então venha até Jesus do jeito que você está, com a sua fé pequena, com as suas incertezas, com os seus medos. Ele aguenta a sua incredulidade. Ele transforma a sua incredulidade em fé. Então o meu convite para você nessa manhã é: venha. Venha experimentar o amor do bom Deus. Venha se maravilhar na grandeza dele. Venha descansar nele. Venha, nele há esperança. Agora, os discípulos são os que reagem da pior maneira. E eu acho que são os com quem mais eu me pareço. E talvez você também. Porque eles têm uma fé mascarada. O pai é sincero, como a maioria de nós não é. O pai, ele admite, eu tenho uma fé pequena. Os discípulos não. Eles não admitem. Um dos aspectos da missão deles era justamente expulsar demônios. Mas agora eles não estão conseguindo lidar com isso, eles não admitem que a fé deles é pequena. Olha comigo aí o versículo 29. Respondeu-lhes, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Casta. Alguns pensam que existem vários tipos de demônios. Alguns demônios fracos e outros demônios fortes. E que essa casta, esse grupo aqui seria de demônios mais fortes, que precisavam de jejum e oração para serem expulsos. Mas no original, traduzido literalmente aqui, o que Jesus está querendo dizer é: essa raça de demônios não sai sem oração. Ele não está falando de um subgrupo de demônios, mas dos demônios em geral. Ele está falando assim, olha, essa raça de gente, de demônio, não sai, a não ser que vocês orem. E aí que está a grande questão. Os discípulos achavam, como você acha, como eu acho, que podemos lidar com algum problema sem orar. Vamos pensar no que está acontecendo aqui. Os discípulos estavam bombando no seu ministério. Eles tinham feito missões.
expulsado demônios, curado enfermos, pregado o evangelho. Então eles voltam da missão se achando. Olha, veja o que nós conseguimos fazer, veja o que nós podemos fazer. Então agora eles se deparam com esse quadro e pensam, bom, se quando estávamos em dupla conseguimos expulsar demônios, imagine agora que estamos em 9. Ninguém segura o nosso grupo. A gente não precisa nem de orar mais, porque nós temos poder. E o que acontece? Eles quebram a cara. Aí eles apresentam a incredulidade de uma maneira mais refinada. Eles passam a confiar em si próprios ao invés de confiar no Senhor. Eles acham que tinham um poder automático e eles então precisam ser publicamente humilhados para entenderem que não tinham esse poder automático. Jesus queria deixar claro para eles que eles precisam depender de Deus para poder enfrentar as trevas. Eles não deveriam depender do seu próprio poder, das suas próprias habilidades ou talentos. Então a questão aqui não é se eles deveriam orar muito. Não é que existe uma oração mais fraca e uma oração mais forte. A questão é que eles deveriam orar. Simplesmente isso. Eles haviam parado de orar. Eles deveriam orar antes de lidar com as trevas. Eles deveriam confiar em Deus, porque a quantidade de oração e a maneira como eles orassem seria proporcional à confiança que eles tinham em Deus. Quanto mais confiança nós temos em Deus, mais nós oramos, meus irmãos. Quanto menos confiança temos em Deus, menos oramos. Bom, esse é o nosso segundo ponto. Eu quero ir agora para o nosso terceiro e último ponto, que diz o seguinte: as trevas amadurecem a sua fé. As trevas amadurecem a sua fé. Aqui nós vemos Jesus como conselheiro, fazendo perguntas para o pai daquele menino, a respeito de quanto tempo ele havia padecido daquilo. Mas, diferente de mim, que é conselho baseado na revelação do aconselhado, que ele faz de si próprio, Jesus sabia de todas as coisas. Ele não precisava daquela revelação. Mas por que ele fez aquelas perguntas? Para que o pai do menino e os discípulos refletissem a respeito daquela situação. Muitas vezes, eu como conselheiro faço perguntas de resposta que eu já sei. Mas eu faço para que o quê? Para que o aconselhado reflita a respeito das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas incapacidades. Porque, meus queridos, todos os dias nós falhamos em nosso chamado para sermos servos de Deus. Todos os dias falhamos como marido, como pai, como amigo, como empregado, como oficial da igreja, como filho. Falhamos todos os dias. E como geralmente nós reagimos? Será que com incredulidade? Não tem jeito, não vou mudar nunca. Qual é a primeira atitude que devemos ter diante das nossas falhas? Orar. Não orar é uma atitude legalista, de alguém que confia em si próprio, de alguém que confia em suas próprias capacidades e não no poder de Deus. Todos os dias você precisa fazer a oração que o pai desse menino fez. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Como você tem reagido nos diferentes aspectos da sua vida? No seu trabalho? Você ora antes de tomar alguma decisão? Você ora antes de alguma maneira, aceitar alguma proposta? Na criação dos seus filhos? Você pensa assim, o meu filho é bem comportado, é ajustado, ele come fruta, ele come verdura, eu não preciso mais orar. Você age assim? E quando você está enfermo, e superou, ou até mesmo quando superou uma enfermidade, você pensa assim, não preciso mais orar, já estou curado, já estou saudável, e não preciso mais orar pela minha saúde. E o casamento? O casamento está tudo bem, está tudo ótimo, as pessoas têm inveja do seu casamento, porque ele é maravilhoso. Você pode orar pelo seu casamento? Quando está tudo bem, e você para de orar, você não é preparado para lidar com as trevas, porque haverá um momento em que as coisas não estarão bem. E mais uma coisa, quando você para de orar porque está tudo bem, isso revela a sua falta de fé. Isso revela que você não depende mais do Senhor, que você não busca mais a sabedoria bíblica. Para de achar que as coisas estão bem porque você tem capacidade de gerir as coisas.
Será que Deus vai precisar te envergonhar publicamente, como envergonhou os discípulos, para que você ore mais? Para que você se lembre da sua fraqueza, da sua incapacidade e dependência? O convite nessa manhã é: venha a Deus em sua fraqueza de fé e mostre a Ele a sua dependência. Quem é a pessoa mais afetada por tudo isso? Jesus. A incredulidade dos discípulos o afetou. O pai do menino o afetou. A maldade dos escribas o afetou. A escravidão daquele rapaz o afetou. A aflição do pai o afetou. E como ele lida com tudo isso? Ele deixa claro que para vencer o mal, que para a luz vencer, para que as trevas sejam dissipadas, ele terá que ir à cruz e ser atingido pelo mal. E é isso que ele encerra falando. As trevas deste mundo não serão vencidas. As trevas deste mundo serão vencidas. Elas passarão. Mas para que elas sejam vencidas, a luz será apagada por um curto período de tempo. Para que elas sejam vencidas, a luz será morta. Sabe, é isso que move os nossos corações. É confiados nisso que nós levantamos todas as manhãs. É isso que nos faz continuar a caminhada da vida. Porque a luz está conosco. A luz venceu. A luz ressuscitou. A luz foi apagada por um breve instante, mas depois ela dissipou as trevas. E ela nunca nos abandonará. A luz se entregou para que nós sejamos iluminados. Haverá momentos em que você vai andar em trevas. Haverá momentos em que você será a própria treva. Haverá momentos em que você vai ser atingido pelas trevas. E nesses momentos, de forma profunda, você vai precisar orar. Confiar na luz, não em sua capacidade de superação, mas naquele que venceu as trevas, para que você tenha a luz. Eu espero, meus queridos, que Deus tenha te abençoado com essa mensagem. Que Ele possa, de fato, revigorar o seu coração, te deixando claro que a luz vence as trevas. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pelo dia de hoje, porque o Senhor é luz, e a sua luz dentro de nós brilha. Ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos a confiar na luz, e que possamos enfrentar a fé, as trevas que se colocam sobre nós todos os dias com fé, confiados no Senhor e nas tuas promessas. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.